De regresso ao Projeto Empresa, olhamos agora para notícias de outras empresas que estão a marcar a atualidade. Começou por ser um grupo puramente hoteleiro, mas no final dos anos 90, quando o Vila Galé comprou um conjunto de herdades em Beja, o negócio abriu novos horizontes. Além do serviço hoteleiro na unidade Vila Galé Beja, o grupo apostou no setor agroalimentar para enriquecer a experiência no hotel. Mas a verdade é que este negócio paralelo começou a crescer e a tornar-se autónomo. E aquilo que nós tentámos fazer numa primeira fase foi criar condições para isto ser um verdadeiro turismo no espaço rural, ou seja, não só o hotel tem uma dimensão diferente do que são os turismos de habitação normais, o hotel acaba por ter 81 quartos, mas depois ter uma exploração agrícola a séria, que pudesse viver sozinha, que funcionasse simultaneamente como complemento da oferta turística, mas que pudesse ser um negócio separado. A quando da abertura do hotel em 2001, as vinhas já estavam plantadas. O passo seguinte foi construir uma adega, o que aconteceu em 2004. Desde então, os vinhos Versátil, Santa Vitória e Inevitável são produzidos em Beja. Em 130 hectares de vinha, com 17 castas diferentes, o Vila Galé produz 1 milhão de garrafas de vinho por ano. Os hotéis do grupo são os melhores clientes. Consomem 120 mil garrafas. O resto é vendido com sucesso na grande distribuição e já representa 2% da faturação total do grupo, de 115 milhões de euros. Estamos contentes que seja um negócio que sobreviva sozinho, que tem condições para crescer, porque acreditamos que ainda, não só a adega e a nossa capacidade de produção ainda não está no limite e, portanto, temos capacidade de crescer a produção e produzir e escoar mais garrafas de vinho, como ainda há potencial de crescimento nos mercados internacionais. Além das vinhas, o grupo Vila Galé tem em Beja mais 150 hectares de olival, que resultam em 100 mil litros de azeite, e 500 cabeças de gado bovino, que vende ao Pingo Doce sob a denominação Carne do Produtor. Mas o grupo hoteleiro não ficou por aqui. O pomar é a mais recente aposta do Vila Galé. O grupo plantou desde janeiro 37.500 árvores pera-rocha em 15 hectares. A intenção é que a plantação possa crescer até 50 hectares. A escolha da pera-rocha, muito forte na região oeste, não foi inocente. Há aqui uma aposta, obviamente, de produzir uma pera com qualidade e que possa efetivamente conseguir sair para o mercado, eventualmente 15 dias a 3 semanas mais cedo do que está neste momento a sair na região do Oeste e aí ganhar alguma competitividade. O objetivo é que a fruta siga as pisadas da internacionalização do vinho e do azeite, que já se vendem em países como a Estónia, Dinamarca e Brasil. A Yahoo confirmou este domingo a saída de Scott Thompson 5 meses depois de ter tomado posse como CEO da empresa. A saída surge depois do até agora CEO ter mentido no currículo onde constava uma licenciatura em informática que nunca existiu. O erro no currículo de Thompson foi apontado pelo CEO do Third Point, principal investidor da Yahoo, Daniel Love, que descobriu que a universidade em que Thompson dizia ter tirado a licenciatura em informática só começou a oferecer o curso 4 anos depois da data referida pelo CEO. A Yahoo apressou-se a emitir um comunicado onde explicava que houve um erro inadvertido e que Scott Thompson iria pedir desculpas aos funcionários. Mas a pressão de alguns acionistas, liderados por Daniel Love, acabou por ditar a sua saída que em parte fica a dever-se ao cancro na tiroide, que recentemente foi diagnosticado a Thompson. Com este afastamento, o Third Point de Daniel Love consegue um lugar no Conselho de Administração da Yahoo, já a partir do próximo dia 16. O lugar deixado por Scott Thompson vai agora ser ocupado por Ross Levinson, diretor global de média do grupo. A Yahoo tenta recuperar o crescimento das receitas e a popularidade junto dos consumidores, ao mesmo tempo que enfrenta a forte concorrência da Google, do Facebook e de outras empresas online. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro.
A validade das notificações fiscais é um dos procedimentos mais relevantes no relacionamento entre a administração fiscal e os contribuintes. E é sobre notificações fiscais de que vamos falar hoje com Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. Olá, Carla. Qual é, de facto, a importância das notificações entre a máquina fiscal e os contribuintes? Bom, a importância é extrema. Um contribuinte só pode tomar conhecimento de algum ato que a administração fiscal lhe pretende dirigir através dessa notificação. E só essa notificação é que permite ao contribuinte exercer os seus direitos e perceber quais são as intenções da administração fiscal. Portanto, eu diria que nem sequer faz sentido a existência de um procedimento tributário se depois não existe uma notificação no final a dar conhecimento desse mesmo procedimento ao contribuinte. E, portanto, este tema da regularidade das notificações é absolutamente essencial, sob pena de tanto os direitos como os deveres de uma e outra parte não poderem ser acautelados. Mas qual é a atualidade deste tema? Há uma atualidade neste tema porque havia um procedimento que a administração fiscal vinha desenvolvendo que teve aqui alguns desenvolvimentos. Basicamente, a administração fiscal, mesmo em situações em que manifestamente os contribuintes não tomavam conhecimento dessas notificações, situações limites em que a notificação era enviada, mas em que era devolvida, ou porque a morada estava errada, ou porque não se tinha conseguido encontrar a pessoa, era pura e simplesmente devolvida essa notificação, sem que ficasse na caixa do correio qualquer aviso para se levantar essa notificação. Ora, nessas situações limite, a administração fiscal entendia que mesmo assim tinha notificado regularmente o contribuinte. Mesmo que o contribuinte não soubesse que tinha sido alvo dessa notificação. Exatamente. Daí ser uma situação que nos choca tanto. Ou seja, mesmo numa situação em que o contribuinte não teve conhecimento, nem podia ter conhecimento de que lhe tinha sido dirigida a notificação, mesmo nessas situações, a administração fiscal, fazendo uma determinada interpretação da lei, entendia que não, que a notificação era válida e que, portanto, todos os prazos começavam a contar daí. Porque se esta notificação é, por exemplo, para um contribuinte pagar um imposto, se ele nunca tomou conhecimento, mas a administração fiscal entende que tomou, de facto, esse conhecimento, depois, a partir desse momento, começa a contar o prazo para pagamento do imposto, para reclamar desse imposto, todas essas situações. Friso, mesmo nas situações em que o contribuinte não tinha conhecimento. O que deverá ter dado origem a muitos processos em tribunal, não é? Exatamente, como é óbvio. E qual tem sido a posição dos tribunais nestas situações? As posições aí, é natural que um contribuinte, perante uma situação em que, por exemplo, não recebeu uma notificação para pagar imposto, a administração fiscal entendeu que ele foi notificado e depois avança para a cobrança desse imposto, com penhoras, com tentativas de venda judiciais dos bens, é natural que os contribuintes se defendam e que recorram aos tribunais. E, portanto, temos muitos processos em tribunal em que não se discute se a razão está do lado da administração fiscal relativamente a um determinado imposto, em que se discute apenas se a administração fiscal notificou bem ou mal um determinado contribuinte. Na generalidade das situações, os tribunais acabavam por entender, e bem, que, não tendo a administração fiscal feito prova de que o contribuinte podia efetivamente ter conhecimento daquela notificação, por exemplo, não tendo reclamado da carta, mas tendo sido deixado um aviso, fora dessas situações, pois naturalmente que o Tribunal tinha que concluir que a notificação não produzia efeitos e, portanto, que não era exigível o imposto, que não tinha passado o prazo para reclamar, todas essas consequências jurídicas. Entretanto, a própria administração fiscal alterou a sua posição nesta matéria. É verdade, e é aí que o tema tem atualidade, é que a administração fiscal bem recentemente veio emitir uma instrução interna em que acaba por dar a mão à palmatória e por reconhecer que efetivamente aquilo que era uma jurisprudência mais uniforme da parte dos tribunais e de que de facto não produziriam efeitos as notificações nesses termos, a própria administração fiscal veio reconhecer que, efetivamente, nessas situações limites em que nem sequer existe um aviso, que não produz efeitos. E falo em sede de instruções para quê? Para alertar os serviços, dizer, atenção que nessas circunstâncias não se produz e, portanto, é necessário outros procedimentos, nomeadamente deixar o aviso, tentar a notificação pessoal, situações dessa natureza. Mas é uma evolução bastante importante. Então, portanto, estavam aqui em causa os direitos dos contribuintes. Sem dúvida. Se um contribuinte perdia, no fundo, na ótica da administração fiscal, a possibilidade de reclamar ou a possibilidade de contestar uma determinada realidade,
porque a administração fiscal ficcionava que ele tinha sido notificado, verdadeiramente o que estava em causa era o Estado de Direito, ou seja, da administração fiscal poder fazer aquilo que queria, sem os contribuintes terem qualquer possibilidade de se defenderem. Claramente, essa alteração na postura da administração fiscal, e felizmente bastante sustentada pelas decisões dos tribunais, é, mais uma vez, um reforço do Estado de Direito e é claramente pormos as coisas no sítio certo. E que preocupações é que os contribuintes devem ter? As preocupações, para além desta questão de poderem discutir a validade de uma notificação, é importante que os contribuintes nem sequer se coloquem nessa situação. E, portanto, é necessário que quer as empresas, quer os particulares tenham constantemente a sua morada fiscal, a morada que consta do cadastro, atualizada, para poderem efetivamente receber as notificações e não serem apanhados nestas situações. Mas aquilo que eu diria que é mais importante, e hoje em dia temos uma ferramenta muito boa, que é o Portal das Finanças. Aquilo que eu diria que é mais importante, sobretudo no caso das empresas, em que há muitas obrigações fiscais, é necessário que as empresas regularmente acedam ao Portal das Finanças para verificar se existem dívidas fiscais, se existem contraordenações e, deste modo, tentar evitar que se repitam situações em que é necessário ir ao tribunal, em que há incerteza, em que temos que gastar dinheiro e tempo, quando poderíamos, logo à partida, ter obviado muitas destas situações. As notificações fiscais são feitas através do Portal das Finanças e por correio? Ou uma invalida a outra? Atualmente temos um regime, que até já falámos aqui, que diz respeito à caixa postal eletrónica. Mas nem todas as pessoas estão obrigadas a essa caixa postal eletrónica. Aplica-se às empresas, genericamente, e também aos empresários individuais. Mas a maior parte das notificações de pessoas que não estejam nestas situações continuam a ser feitas por correio. Normalmente não se sobrepõem. Ou se segue um regime ou se segue outro regime. Diogo, muito obrigada. Obrigado, Até para a semana. Até para a semana. E antes de terminarmos, saiba como se faz. Todas as casas têm muitos destes objetos de plástico. Sem eles não faríamos metade das tarefas domésticas. A portuguesa Fapil é responsável pela fabricação de mais de 200 referências de utensílios de plástico para a casa. Desde alguidares, baldes, cadeiras de plástico até vassouras ou esfregonas. Nesta sala de injeção de plástico faz-se a maior parte dos produtos. Nesta outra sala da fábrica da Fapil fazem-se vassouras de todos os tamanhos e feitios. E aqui faz-se também desde a base de plástico da esfregona até às franjas. Esta máquina faz 6.000 esfregonas por dia, mas para isso, nesta sala de injeção de plástico, já se produziram 200.000 bases de esfregona durante uma semana para fazer estoque. O processo começa quando este rolo de viscose e fibras é puxado pela máquina. Quando está esticado, o tecido é cortado em várias tiras através de lâminas circulares. Um rolo amarelo dá para fazer 500 esfregonas. Depois de cortado em tiras, o pano é afunilado para entrar num tubo. Do outro lado, as tiras do pano saem já direitinhas e prontas para serem puxadas outra vez. A máquina crava a base e a estrela, uma componente de plástico que prende as franjas. Depois, puxa as tiras até terem comprimento ideal para a esfregona. Neste caso, são 20 centímetros. Depois das franjas cortadas dos dois lados, a esfregona é puxada para baixo para fechar as laterais da base de forma a agarrar bem as tiras. A seguir, começa a fase do embalamento. A esfregona entra diretamente para este tapete rolante, onde é colocado o plástico à volta e depois é selado. A trabalhadora desta máquina coloca 24 unidades em cada caixa de papelão. Seguem para o armazém de produto acabado e entram nos caminhões que fazem a distribuição por todas as grandes superfícies. A
Agora basta pegar na esfregona e fazer as tarefas domésticas. É o ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.